Olá! Na aula de hoje, você vai conhecer o contexto histórico de emergência de surgimento da avaliação institucional no Brasil, relacionando-a com a elaboração de diagnósticos e com a promoção da qualidade na educação. Vamos lá? Então, os procedimentos de avaliação institucional no Brasil tiveram sua emergência, começaram a acontecer a partir da década de 90, acompanhando as tendências internacionais que se manifestaram sobre a educação para torná-la mais eficiente e alinhada com os objetivos projetados dentro do sistema de educação brasileiro. Esses movimentos acompanharam aspectos econômicos, políticos e culturais ocorridos durante o período de globalização, quando tivemos a ascensão do conceito de gestão em todo o universo organizacional. Assim, para realizar uma gestão escolar estratégica e de qualidade, itens importantes na racionalidade presente nos dias atuais na área da educação, precisamos de instrumentos avaliativos, contextuais, que analisem o ambiente e demais aspectos que envolvem as instituições de ensino, o que pode ser feito de forma interna, por iniciativa da própria escola, ou externa, por agências privadas ou sistema de avaliação do Ministério da Educação, do MEC. A avaliação institucional produz diagnósticos que são essenciais para o processo de tomada de decisão dos gestores e propicia ações em busca de melhorias contínuas no que se faz nas escolas, contribuindo diretamente para a qualificação da educação. Avaliar faz parte das nossas vidas cotidianas, principalmente quando a gente precisa tomar alguma decisão sobre alguma coisa que nos afeta. Assim, procuramos ampliar nossa visão, entendendo os contextos que envolvem o objeto avaliado e como ele nos impacta e as consequências de realizarmos uma ação específica em detrimento de muitas outras que poderiam ser possíveis, Dentro das escolas brasileiras, os processos avaliativos também se fazem presentes desde o seu início, porém mais voltados para as práticas pedagógicas em um primeiro momento, para somente depois do impulso da Constituição de 1988, direcionar seu foco para os aspectos contextuais e para os processos de gestão e seu funcionamento. Assim, podemos compreender as práticas avaliativas como um importante instrumento de gestão que tanto pode ser para o diretor da escola e da sua equipe de trabalho, quanto como um instrumento que permite aos dirigentes educacionais o acompanhamento, o monitoramento e a proposição de políticas públicas que objetivem conduzir as escolas do sistema educacional brasileiro aos seus objetivos. Nesse contexto, podemos questionar: como saber se as escolas estão de fato conseguindo desenvolver plenamente os seus alunos, preparando esses alunos para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho? Tem escola conseguindo colocar em prática, em suas ações cotidianas, aquilo sobre o qual a comunidade escolar deliberou e definiu como projeto político-pedagógico? E ainda, como saber se uma política pública educacional específica tem agido, ou tem atingido os objetivos que demandaram? Enfim, esses questionamentos podem ser respondidos a partir do conceito de avaliação institucional, foco da presente reflexão. É preciso marcar neste momento inicial que a avaliação institucional e a avaliação educacional são processos diferentes, como especifica essa distinção o autor Belloni. Para ele, a avaliação educacional, os seus objetivos de estudo, são situados na aprendizagem, desempenho do indivíduo ou grupos em situação de aprendizagem ou profissional, e currículos ou programas de ensino de um curso, de um nível, modalidade de ensino ou ainda de atividade de qualificação profissional. Já a avaliação institucional, seus objetivos de estudo são as instituições, sistemas e projetos ou políticas públicas. Ela contribui para a melhoria da aprendizagem e impacta nas avaliações educacionais futuras. A Constituição Federal de 1988 surtiu vários efeitos no cenário educacional brasileiro, consolidando o direito social à educação e reforçando seus objetivos e os segmentos da sociedade que se encontram interrelacionados para o seu alcance. Da mesma forma, apresenta no seu contexto várias menções à busca da qualidade nos serviços públicos que deve ser medida a partir das avaliações. Perceba, por exemplo, que diz a Constituição no seu artigo 209. O ensino é livre e a iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional e, segundo, autorização e avaliação da qualidade pelo poder público.
Assim, caberia ao poder público ter mecanismos capazes de avaliar essa qualidade e, para isso, nada mais eficiente do que instituir políticas públicas para avaliação das instituições no sistema educacional brasileiro. Podemos definir que a avaliação institucional no Brasil seguiu as tendências mundiais no período de globalização da economia, na década de 90, quando a gente teve vários efeitos combinados, entre eles a emergência do conceito de gestão necessário para que os líderes pudessem conduzir as suas organizações frente ao novo cenário dinâmico e competitivo que se instaurava, em que a velocidade das mudanças e o acesso à informação e às comunicações digitais se reconfiguravam no contexto econômico, político e cultural. Assim, uma economia que dá margem para os ideais neoliberais promove uma busca pela privatização de áreas antes estatais e pela aplicação do modelo de empresa a todas as organizações, impulsionando os conceitos de empreendedorismo e de qualidade para todas as organizações, incluindo aí as escolas e os seus sistemas de ensino. Essas mudanças acabaram modificando as rotinas organizacionais e a vida em sociedade como um todo, dando margem ao surgimento do denominado Estado avaliador. Segundo Brenda Lise, esse Estado avaliador tem o papel de controlar, monitorar, credenciar e oferecer indicadores de desempenho para as escolas e os sistemas de ensino do país. Logo, para cumprir com essas finalidades, são necessários mecanismos avaliativos externos e aplicados em larga escala. As primeiras iniciativas de avaliação institucional no Brasil foram realizadas a partir do piloto realizado de forma amostral pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, em 1990. Conforme define o INEP, o SAEB é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Isso acontece por meio de testes e questionários aplicados a cada 2 anos na rede pública e em uma amostra também da rede privada. O SAEB reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. O SAEB permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. E o resultado da avaliação é o indicativo de qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, monitoramento e o aprimoramento das políticas educacionais com base em evidências. O INEP, para chegar ao formato que tem hoje o SAEB, ele realizou várias avaliações em 93, 95, 97 e 99, que serviram para o aprimoramento do processo, para a busca de novas metodologias a serem utilizadas nos testes e questionários conceituais, e para também a formulação de matrizes de referência para uma medição das proficiências dos estudantes. Em 2001, o SAEB passa a ter um foco somente em matemática e língua portuguesa. Em 2003, ele se consolida no novo modelo posto em prática na edição anterior, tendo como público-alvo a 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio, abrangendo as escolas públicas e uma amostra das escolas privadas, valendo-se de matrizes de referência para avaliar as competências, definindo descritores relativos aos conteúdos curriculares e a operações mentais a serem avaliadas nas áreas de conhecimento da matemática e da língua portuguesa. Em 2005, são introduzidas 2 novas provas, a Avaliação Nacional da Educação Básica, ANEB, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, ANRESC, mais conhecida como Prova Brasil. E em 2007 é criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que em 2019 passa a ser reformulado, ampliando seu escopo de abrangência em suas dimensões de avaliação da qualidade da aprendizagem e institucional. O Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, o PAIUB, foi criado em 1993 pelo então Ministério da Educação e do Desporto e tinha por objetivo aprimorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão e do governo das instituições de ensino superior e sedimentada no compromisso social da universidade. A avaliação se apresenta despida dos seus velhos fantasmas.
participativa, voluntária, levando em conta as diferenças regionais e a história de cada instituição. A avaliação se coloca como um processo contínuo, sistemático e de construção de uma cultura de avaliação. Trata-se de um projeto de avaliação interna e externa que pretendia apontar para a universidade brasileira melhores rumos a serem perseguidos. Assim, abrangendo o processo de avaliação contextual, interno e externo, pretendia-se construir uma cultura de avaliação nas universidades públicas brasileiras, auxiliando a planejar estrategicamente seu direcionamento para o futuro. O Exame Nacional de Cursos, implantado pelo governo mediante a Lei 9.131, de 24 de novembro de 1995, teve como finalidade verificar os conhecimentos e habilidades básicas adquiridos pelos alunos concluintes, possibilitando o aprimoramento dos cursos em funcionamento, a identificação e a correção de possíveis deficiências. Foi aplicado 8 vezes pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, sendo substituído a partir de 2004 pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, se apresenta como um mecanismo avaliativo mais completo para o ensino superior, uma vez se constitui de 3 componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Para isso, ele envolve uma série de instrumentos avaliativos que operam de forma integrada, como a autoavaliação, que é a avaliação realizada dentro da instituição, a avaliação externa, o ENAD, a avaliação dos cursos de graduação e instrumentos de informação como o censo e o cadastro das universidades. Segundo os sinais, ele procura avaliar o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações. Como a gente pode perceber, os esforços em torno da construção de mecanismos de avaliação institucional extensivos a todas as etapas da educação brasileira têm se multiplicado ao longo das décadas, fazendo com que a avaliação transcenda, passe do seu caráter somente classificatório, tradicional, e seja visto a partir da construção de uma cultura avaliativa que busca fornecer condições aos gestores para que melhore os seus resultados das instituições em que atuam, e assim todos se beneficiam, conforme a gente vai ver a seguir. A gente pode afirmar que a grande contribuição da avaliação institucional, realizada de forma global, envolvendo os aspectos internos e externos da instituição de ensino, é o de permitir que os gestores conheçam a organização que dirigem minuciosamente. Esse conhecer ocorre a partir das possibilidades de diagnóstico que podem ser realizadas quando da análise e interpretação dos dados e informações dos instrumentos avaliativos aplicados. Esses diagnósticos são essenciais para que as decisões tomadas sejam mais eficientes e coadunadas com os objetivos educacionais pretendidos. Podemos analisar a avaliação institucional a partir de 2 formatos específicos: a avaliação institucional interna e a avaliação institucional externa. A avaliação institucional interna se refere ao funcionamento de cada escola, também denominada autoavaliação. Aqui cabe considerar que cada escola deve ser vista como uma organização única, com suas particularidades, e que é normalmente retratado no seu projeto político-pedagógico. E esse projeto, quando elaborado de forma democrática e participativa, revela os entendimentos de toda a comunidade escolar, que vai desde os alunos, passando pelos professores, pelos responsáveis, pelos gestores, pelas organizações sociais do entorno da escola e da comunidade em geral, todo o entendimento que essa comunidade tem sobre a educação que se propõe, o que envolve o tipo de formação que os estudantes terão, quais as práticas pedagógicas serão adotadas, entre diversos outros aspectos. Por essa razão, se entende que o PPP define a identidade da escola e, dessa forma, implantar um sistema que seja capaz de avaliar a instituição escolar como um todo, de forma global, somente funcionará se considerar as particularidades de cada instituição de ensino, os seus múltiplos processos e as relações que aqui ocorrem na avaliação institucional, que também contribui para que a escola possa atingir com maior qualidade seus objetivos e, por meio da percepção das fragilidades apontadas nos seus processos, eles podem ser direcionar ações por parte dos gestores para a melhoria dessas fragilidades.
E para que a avaliação institucional da escola possa ocorrer eficientemente, promovendo as ações de diagnósticos esperadas, ela deve envolver algumas dimensões, como o contexto externo, o contexto interno, a organização e gestão, o ensino e aprendizagem, cultura da escola e resultados educacionais. O contexto externo, nesse caso, considera todos os campos que não são diretamente afetados pelas ações desenvolvidas na escola, o que envolve os aspectos socioeconômicos e culturais das famílias dos estudantes e da comunidade, as expectativas que esses têm em relação ao trabalho da escola, as pressões que a escola recebe sobre si em relação ao seu padrão de qualidade, que podem vir tanto da esfera pública quanto da esfera privada, entre outros. O contexto interno, por sua vez, envolve os aspectos históricos da criação da escola, como ela se encontra estruturada física e curricularmente, como seu corpo de professores e demais profissionais é composto, quem são seus alunos, quais os processos administrativos possuem em funcionamento. Os aspectos da organização e a gestão da escola também são relevantes no diagnóstico da avaliação institucional dessa escola. O ensino e a aprendizagem são igualmente importantes para a avaliação institucional, pois demonstram como as ações em sala de aula têm convergido junto com todas as demais dimensões para o alcance dos objetivos escolares. Já a cultura da escola, por sua vez, envolve a identidade que tal escola assume para si e as formas de agir que legitima como corretas em seus vários aspectos. Os resultados educacionais traduzem as medidas de desempenho adotadas pela escola, que informa se foi bem-sucedida em relação ao que previa no seu projeto pedagógico, costumando ser associada com a exigência de maior ou menor qualidade no processo de ensino-aprendizagem das instituições de ensino. É a dimensão que se vale das práticas avaliativas educacionais internas e externas, de larga escala e proposta pelo Ministério da Educação, e os seus indicadores de ajustes, que sejam necessários. Cabe esclarecer que, quando mencionamos a avaliação institucional externa, devemos lembrar que ela pode tanto ser realizada por agências públicas quanto por instituições privadas. Normalmente, no campo educacional brasileiro, a avaliação institucional tem sido uma ferramenta de gestão do sistema educacional como um todo, que se materializa a partir das políticas públicas educacionais avaliativas do Ministério da Educação, o qual, dentro da lógica do Estado avaliador, procura estabelecer um instrumento de medição e controle dos resultados de suas ações na área educacional. Aqui a gente pode citar também a grande importância do SAEB, que por meio dos seus instrumentos de medida de desempenho dos estudantes e de apontamento das questões contextuais, das dimensões da qualidade, que avalia as escolas, ele fornece importante elemento diagnóstico do sistema educacional brasileiro como um todo. E a partir desses dados e de indicadores, como o do IDEB, os órgãos públicos educacionais do sistema de ensino, das esferas administrativas, podem monitorar os resultados das políticas públicas existentes e implantar novas ações sempre que necessário. Então, resumindo, a avaliação institucional é importante por quê? Porque ela faz o diagnóstico que permite que os gestores conheçam minuciosamente a organização que dirigem, identificando seus pontos fortes e suas fragilidades. Já esse diagnóstico fornece subsídios valiosos para a tomada de decisões eficientes e assertivas, que proporciona maior qualidade nos processos e pessoas da escola. E a avaliação institucional amplia as condições de gestão da instituição, facilitando a sua análise estratégica e contextual, promovendo a melhoria contínua da qualidade acadêmica. Então, gente, qual é o papel da comissão de avaliação na escola? Por meio do trabalho da comissão de avaliação, na aplicação da avaliação institucional e, posteriormente, na análise crítica dos seus dados, ficam mais claros os pontos fortes e as fragilidades existentes na educação, na instituição de ensino, favorecendo as ações dos gestores da escola. Ao se referir a esse processo, Sanches e Rafael comentam que a tomada de decisão é a ação resultante de um processo de reflexões que proporcionou conhecer os pontos positivos e frágeis da instituição e, por isso, embasará seus passos futuros, em especial no sentido de solucionar as necessidades identificadas e buscar o fortalecimento da sua qualidade acadêmica. Então, assim, a avaliação institucional amplia as condições de gestão das instituições, facilitando sua análise estratégica e contextual e fornecendo subsídios valiosos para a tomada de decisões eficientes e assertivas, proporcionando maior qualificação dos processos e das pessoas que fazem parte da escola.
Assim, por meio da implantação de processos de avaliação institucional internos próprios das universidades, como você também, né, já foi convidado e é convidado e será convidado esse ano também a participar, junto com os resultados que a instituição de ensino superior recebe do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, SINAIS. A gestão, a partir dessa avaliação, tem condições de tomar decisões mais assertivas, coordenando as ações mais urgentes, as áreas a serem focalizadas e, assim, melhorando de forma contínua aquilo que já vem realizando com bons resultados na região em que atua. Da mesma forma, esses mecanismos avaliativos institucionais podem ser criados nas escolas de educação básica, verificando como se encontra o ambiente organizacional, ou seja, diagnosticando os níveis de qualidade existentes e promovendo ajustes e melhorias. Também devem compor essa busca pela qualidade da educação básica os resultados provenientes das avaliações do SAEB e do IDEB da escola, porque retratam se a escola tem atingido ou não os objetivos educacionais estabelecidos pelo sistema educacional brasileiro. Assim, a avaliação institucional, diagnóstica e qualidade são fatores que atuam de forma sistêmica e se complementam. E a gente fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.